Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do App Conecta, o podcast que constrói pontes entre gerações de propaganda. Eu sou o João. E eu sou Yasmin, nós somos aqui estudantes da FAAP e hoje nós vamos ser seus apresentadores. No episódio de hoje, o tema é o que o mercado espera de você. A gente vai falar um pouco sobre as expectativas do mercado, o que os profissionais procuram nos novos talentos e como você pode se preparar para chegar bem posicionado. Você já se perguntou o que o mercado enxerga para um estudante de publicidade? Nós vamos falar sobre isso hoje. Nosso primeiro convidado é coordenador dos cursos de Publicidade e Relações Públicas aqui na FAAP. Além disso, ele tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de educação e comunicação digital. Bem-vindo, Eric Messa. Muito obrigado pelo convite, bastante feliz de estar aqui participando desse podcast. Prazer é nosso. Nosso segundo convidado é o Regi Andrade, que é um especialista em branding e estratégia. Hoje em dia, ele é diretor comercial da Máquina do Esporte e é um profissional que busca sempre investir em pessoas. Muito bom recebê-lo, Regi. Eu que agradeço. Estou em casa, sou formado pela FAAP. Faltou só dizer isso, mas assim, muito prazer de estar aqui com vocês hoje. É isso aí, a gente quer ouvir mais de vocês, a gente quer que vocês se apresentem um pouquinho mais pra gente, porque o que a gente tem aqui é muito resumido, mas a gente sabe que vocês têm muita experiência, uma carreira maravilhosa aí. Então, é legal, acho que o Regi trouxe, acho que um dos pontos mais importantes aqui pra gente contar desde o início, que é a nossa formação aqui na casa, aqui na FAAP também, né? Eu fui aluno do curso de publicidade, Regi também, né? Sim. Ainda temos algo em comum, né? Os dois ainda dá, mas eu dei aula aqui um bom tempo, então tenho muito prazer de estar nessa casa. É verdade, eu comecei como aluno e acabei não indo embora. Eu acho que acho que uma coisa legal para contar é que, enquanto aluno do curso de publicidade, se não me engano, no final do primeiro ano do curso, eu resolvi empreender e abrir uma pequena agência, porque a internet estava começando naquela época. Eu entrei em 95 na FAAP, que foi o ano que a internet começou no Brasil, no mundo, e eu gostava muito, né, de comunicação digital, já estava mexendo um pouco isso, ainda não tinha internet, tinha outras formas de comunicação que chamava BBS, eu já brincava um pouco com isso. E aí começou a internet, eu estava na publicidade, falei, vou começar a pensar como é que as marcas, como as empresas vão atuar dentro da internet. Fui estudar por conta própria HTML para poder começar a fazer as páginas, os sites das empresas, e resolvi abrir uma agência, coisa que acho que hoje em dia, né, na época não tinha esse nome de startup, né, mas mais ou menos foi isso que eu fiz, criei uma startup na área, fui um dos pioneiros, fiquei 10 anos com uma agência trabalhando com isso, mas em paralelo eu comecei a dar aula, fui convidado aqui pelo diretor na época da FAAP para dar aula, comecei a dar uma turma, 2 turmas, uma disciplina, comecei na área de direção de arte, depois comecei a pegar outras disciplinas, fui para a área de meios digitais, redes sociais, que era o assunto que eu estudava, eu comecei a pesquisar, a fazer mestrado e tal, e aí acabei gostando muito da academia e chegou um momento que eu escolhi e deixei o mercado para investir mais na academia. Totalmente. A sua carreira reflete muito a educação, né? Por ser coordenador dos cursos de publicidade e de relações públicas. E também você trouxe o núcleo de inovação em mídia digital para a FAAP. E você, Regi, qual que foi, assim, seu sentimento de falar, não, eu vou cursar publicidade? É muito louco, mas quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu criei uma campanha. E eu não sei como isso aconteceu, né? Outro dia eu contei isso aqui na FAAP. E é sempre muito maluco que você perguntar assim, mas eu criei uma campanha para a Kodak, que é uma empresa de filmes fotográficos, talvez vocês nem tenham identidade com ela, mas que eu e o Eric tivemos muita identidade. E eu fui mais maluco ainda, eu fui na Kodak e falei com o diretor de marketing da Kodak. Eu marquei, ele me recebeu e eu fui lá. Só que eu tava com a perna fraturada, eu tinha sofrido um acidente no último ano do ensino médio e minha mãe teve que ir junto. E minha mãe ficou o tempo inteiro calada ali, ela não sabia nem o que eu tava querendo fazer, e eu apresentei a campanha e na minha cabeça ele tinha que comprar. E eu nem sabia direito que era assim que fazia. E aí ele ficou tão impressionado comigo que ele queria mostrar um filme da Kodak americana que era muito parecido com a campanha que eu criei, mas eu já estava desiludido porque eu vi que ele não ia comprar a coisa. Eu queria, na verdade, ganhar dinheiro, então tinha uma relação muito maluca. E depois, voltando, quando eu era muito moleque, eu virei pro meu pai e falei, pai, como é que a televisão ganha dinheiro?
E meu pai me explicou, mas eu tenho certeza absoluta que ele não sabia, né? Mas eu nem lembro a explicação que ele me deu. Então, sei lá, já tinha alguma coisa muito maluca de gostar muito de televisão, né? Um letramento errado ali de ficar muito tempo na frente da televisão, porque eu amava a televisão. E eu vim para cá, mas eu vim para cá com pouco conhecimento do que era, do que esse profissional chama Máximo, né? Eu nunca mais o encontrei para agradecer. E ele virou para minha mãe e falou, a minha mãe falou, ele tá pensando em fazer medicina. Ele falou, imagina, você tem que fazer publicidade. E aí eu já tinha prestado um primeiro vestibular que eu não tinha passado para a USP em medicina, e aí eu prestei no meio do ano da FAP e entrei. Então logo no meio do ano eu já estava aqui na FAP. E aqui foi que eu encontrei todo o entendimento do que eram as áreas, do que eram as questões. Mas era muito mais difícil para a gente na época. Eu lembro que um dia uma colega virou e falou assim, você podia trabalhar em atendimento. E eu falei que não, mas eu falei que não porque eu não sabia o que era o atendimento ainda, não tinha tido aula sobre isso e não sabia o que era. Então a gente precisava muito reconhecer as coisas, então foi o caminho, só que meu pai tinha falecido e eu precisava trabalhar. Então eu trabalhava num banco e eu tinha um cargo bom no banco. Então teve uma hora que eu tive que abrir mão de sair do banco para ir trabalhar numa agência. Aí eu fui para a área de mídia, onde eu comecei minha formação, e eu ganhava basicamente o que pagava a faculdade aqui na FAP. Era a mensalidade ali, e eu já estava acostumado a ter um dinheiro para mim, para sobrar, mas foi um investimento muito importante que eu fiz. Eu consegui estagiar e depois eu fui para a área de atendimento e de planejamento. E foi ali que eu descobri a área de veículo, então eu acabei passando para a área de veículo. Então é muito importante essa experiência, para você definir, né? Hoje eu me considero um vendedor de ideias, porque o tempo todo o que eu fiz na vida foi convencer clientes a comprar alguma coisa, né? Porque é isso que a gente faz. Sim. Né? Parece fácil você chegar lá e falar de uma ideia, mas é super difícil, né? E eu devo muito a experimentação que eu tive aqui mesmo, de ver profissionais, ver professores, né? Para me colocar e fazer, porque não tem outro jeito, né? Você precisa experimentar para saber se você gosta ou não. Então, quanto mais cedo você se expõe, melhor para você entender. Claro que tem colegas que já sabiam desde o início o que iam fazer, e é ótimo. Hoje acho que vocês têm mais facilidade nisso, mas naquela época a gente não tinha, né? Mas, Regi, tem uma coisa legal da sua história que eu acho que vale muito ainda hoje em dia. Na verdade, hoje em dia, talvez para os jovens que estão pensando em construir uma carreira, seja na nossa área da comunicação ou não, na tua história tem essa questão de uma curiosidade que nasceu dentro de você, sem você nem pensar que profissão, que área, tal, né? Totalmente natural. E acho que essa condição da curiosidade estar presente é muito importante ainda hoje para você escolher, inclusive qual, se vai ser medicina ou vai ser publicidade, assim, tem que ser algo que você tenha curiosidade, antes de mais nada, tem que ser algo que você tenha curiosidade por aquilo, né? E isso vai te motivar a continuar a seguir aquilo e aí descobrindo mais. E aí conforme você vai descobrindo, na tua história, por exemplo, você juntou inclusive aquele interesse comercial que você tinha lá desde o início de querer vender, né, a campanha e acabar indo para uma área de mídia que tem muita relação com isso, né, com o comercial de um veículo, enfim, né? Uma coisa engraçada que eu consigo decompor, né? Mas eu tava querendo ser médico porque eu li um livro de um médico escocês que eu achei maravilhoso. E ele era um médico numa cidade pequenininha. Mas olhando, assim, talvez eu fosse para neurologia porque eu gosto bastante, mas eu não sei se eu seria um médico, né? Eu sabia uma coisa, que eu estudava tanto, assim, para ser médico, então isso também me ajudou a tomar a decisão. Então, às vezes eu acho que a gente romancia demais as decisões não são tão claras, assim, como a gente quer ter, né? E eu perdi algumas oportunidades muito importantes na carreira por falta de um mentor. Então, uma primeira coisa que eu falo logo de cara, já vou me antecipar, atrapalhar a ordem de perguntas que vocês fez, a mentoria é muito importante. Você pode pegar num professor ou você pode pegar num colega de trabalho, mas é muito engraçado. Eu estava trabalhando numa agência, numa pequena agência, eu era o assistente de mídia, o mídia pediu demissão, eu fiquei no lugar dele. E eu achei que eu virei o mídia. Na verdade, eu continuava um assistente de mídia sem chefe, era isso. Mas paciência, eu achava que eu era. Aí um dia eu mando o currículo para todas as agências grandes e uma agência grande me chama. Eu tinha uma noção que era uma agência grande, mas a mulher me chama pra ir lá e me fala, aqui eu tenho uma vaga de auxiliar de mídia, que era um degrau abaixo. Foi a pior entrevista, se você entrar no Criativos BR e ler, tá lá isso lá, você procura lá que eu explico melhor. Foi a pior entrevista que eu fiz na vida, porque eu saí dessa entrevista, numa das maiores agências, que era a Norton, que hoje é a Publicis, né, que virou a Publicis, e a mulher tentou me contratar e eu disse não o tempo inteiro. E eu não perguntei quanto era o salário. Talvez o salário fosse mais alto do que eu ganhava, mas eu não perguntei. A mulher chegou, terminou a entrevista dizendo assim, mas você não vem? Eu falei, eu não venho.
Aí ela virou uma hora e falou, mas você acha que você sabe mais que o meu assistente? Aí eu olhei pro assistente que tava do lado dela e falei, eu não sei se eu sei mais que ele, mas igual eu sei. Então a mulher ia ficando, né? Eu tinha o jeito certo de fazer, mas se eu tivesse com o mentor, ele ia me dar um tapa na cabeça, né? Você não vai pensar, você vai para Publicis, né? E vai tocar. Então, às vezes, é esse detalhe, né? Como é que você toma a decisão? Eu sempre gosto de falar, quando eu me apresento, que eu não tinha pais publicitários, né? Ninguém na família. Então, isso é muito difícil. Ninguém consegue te dar um bom conselho, né? Pô, como é que você faz? Como é que você vai falar? E, graças a Deus, isso não é mais um problema, mas no meu tempo, não sei se do Eric, a gente não recebia no primeiro estágio. Era de graça. E eu não podia me dar esse luxo. Tanto é que a primeira agência que me contrata é uma agência que só tinha contas japonesas, eu era o único que não era oriental, ou de família oriental ali, para ser na área de mídia com um salarinho pequenininho, mas que eu devo muito a eles não existem mais. Mas a Brain, né, essa agência foi muito importante para mim. Então, acho que tem um aprendizado que é constante. E esse gerente de mídia, que foi meu primeiro chefe, foi um cara muito importante para mim. Então, sabe, se ligar nas pessoas e buscar um mentor. E escolhe bem, pega um mentor, um cara que é bom na sua agência, uma mulher que é uma ótima profissional e fala, pô, você pode bater um papo comigo de vez em quando? Porque é onde você vai tirar boas dúvidas, entendeu? Não tenham... isso para mim é uma certeza. Eu trabalho num projeto com jovens que a gente faz exatamente isso. A gente mentora para que eles tomem a decisão correta. Porque é o que um pai que... Quando você é do mercado publicitário, um pai que é do mercado publicitário, já reparou como facilita? Porque ele orienta, ele vai dando o caminho, dando as dicas, né, para fazer. Total. Isso, muito legal. E na história de vocês dois, né, tanto do professor Eric em relação a, no primeiro ano do curso, criar uma agência de algo totalmente novo no Brasil, que é algo, assim, muito corajoso, e a sua, Regis, que aconteceu, né, isso do falecimento do seu pai, e você teve que agir. Claro que eu concordo mais do que 1000% do que o professor Eric falou, de que tem que ter curiosidade, porque ainda mais no nosso ramo, não tem como não ter, mas tem muito isso da ação. E vocês dois tiveram uma ação que hoje em dia nós claramente vemos o fruto, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre, tive a curiosidade, tive o pensamento, vou ter a agência, vou ter essas ações para conseguir ajudar em casa. Qual ação eu vou ter primeiro? Tipo, eu vou me especificar, eu vou escolher, não, eu vou seguir esse caminho, vou criar esse currículo. O que ajudou vocês a terem uma base para ter essa ação, ou vocês foram sem base mesmo? Tá, posso começar aqui, Regi, porque eu vou, acho que juntar com o que ele estava falando antes, assim, faz muito sentido. Eu entendo que, ainda mais hoje, na verdade, imagino que hoje esteja até mais difícil que na minha época, essa tomada de decisão. Porque muitas vezes, quando a gente não vê outro caminho, quando eu tenho uma situação, né, pode ser uma infelicidade ou não, no caso do Regi, teve o falecimento do pai, meio que obriga a direcionar um caminho, eu não posso escolher não conseguir um emprego que me pague um salário, né? Eu não posso escolher um estágio não remunerado. Já te tira algumas então, opções. Já eliminou opções e o caminho fica, entre aspas, mais claro do que quem tem vários caminhos possíveis e qual deles eu vou escolher. E nessa situação, de fato, eu acredito, tem muita gente que fala isso, é muito difícil você tomar uma decisão. A chance maior é você ficar estagnado ali, sempre em dúvida, e acabar não agindo. Total. E daí, nesse momento de decisão, já li algumas coisas a respeito, tem um psicanalista que eu gosto muito brasileiro, que é o Jorge Forbes, que fala exatamente isso. É muito importante você conseguir fazer ressoar as suas questões, as suas, não dúvidas, mas as suas afirmações. Eu estou pensando isso, estou imaginando seguir para esse caminho, estou querendo fazer tal coisa. Na minha época, essa coisa da internet eu acho que vai pegar, acho que é uma oportunidade, eu deveria seguir para isso. Mas fazer isso ressoar com outras pessoas. Que outras pessoas? Muitas vezes a gente pensa na família, nos amigos, Sim. Mas melhor ainda, juntando com o que o Regi estava falando antes, escolher pessoas que sejam, às vezes, mentores, né, ou entendem melhor daquela área, que você tenha uma oportunidade de poder falar com eles, olha, eu tenho essa ideia aqui, o que você acha? E não que ela vá decidir por você, fala sim, faça isso, ou não faça isso, mas o que ela vai falar, você vai poder ouvir, e isso vai te ajudar
a seguir muito em frente, a te dar, a alimentar uma outra palavra que eu acho que é importante, a alimentar uma coragem que vai vir dentro de você e falar, ok, vou apostar. Não tenho certeza se vai dar certo. Abrir uma agência digital agora, será que vai dar certo? Não tenho certeza se vai dar certo. Não sei onde isso vai me levar. Nada garantido. Mas eu vou assumir isso e vou seguir em frente. Eu vou arriscar, né? Eu entendo que hoje vale muito isso. Mentores, né? Que podem ser um mentor do mercado, que pode ser um grande profissional, pode ser um professor, ou às vezes, de novo, às vezes é alguém que você confia, né? De outra área, mas que você vai conversar não só com uma delas, mas talvez, se possível, com todas elas, Sim. e aí voltar para casa e tomar uma decisão e seguir em frente, ter essa coragem para seguir em frente. Total. Eu fiz isso ontem. Eu comi uma pizza com um amigo querido e eu contei o meu momento e ele pensou comigo. Então isso é muito legal. Não é que ele vai tomar a decisão comigo, mas ele me ajuda, ele fala, olha, eu acho que você não está interpretando bem, que tal você começar a tomar essa postura? Porque a gente tá sempre em dúvida, né? Eu admiro muitas pessoas que têm dúvida, porque é isso, né? Às vezes é legal quando o cara tem muita certeza, mas às vezes eu acho que quem tem muita certeza limitou o processo. Ele tá mais com medo do que qualquer coisa. Sim. Mas se você olhar, eu sempre aprendi com isso. Eu fiz um layout tosquinho meu lá, né? Que eu adoraria ter guardado, né? Um layout que eu fiz com imagens que eu montei, né? Eu nem sabia manchar letras, porque no passado, vocês vão se ficar surpresos, mas a gente desenhava aquelas letras, né? Ou a gente usava algumas letras que eram muito caras, que a gente comprava, que eram quase altos adesivos, para vocês entenderem e não ficarem, né, tentando entender, o que é muito difícil. Então, uma coisa que eu falo é portfólio. Então, eu sempre falo a mesma coisa. No geral, vocês empatam. Pensa numa colega que tem a mesma formação da Yasmin, que estudou aqui na FAAP, que tem as mesmas... Quando chegar ali na mesa do decisor, ele vai olhar e falar, as duas fizeram FAAP, as duas estão no mesmo semestre, as duas têm a mesma idade. Empatou. Então aí vem assim, pô, eu fiz um projeto, que eu fiz um podcast, já chama atenção. Ah, eu tenho um trabalho voluntário, já chama atenção. Ah, eu tenho uma pasta. Ah, eu tenho meus trabalhos. Aí você fala, mas que trabalhos são? Primeiramente, eu sempre insisto nisso, a cara de vocês é sempre engraçada quando eu tô numa palestra grande, mas o que você fez na faculdade. Só que às vezes a gente faz na faculdade e não leva muito a sério o trabalho que o professor falou, mas esse trabalho é a essência. Sim. E aí tem uma coisa que funciona, mas que ninguém acredita, que descobre o diretor de criação da galeria, vai lá e pergunta para ele, você não pode ver minha pasta? E se prepara. Porque diferente da gente que talvez é um pouquinho mais polido como professor, eles não são. E eles vão dizer, isso é muito ruim. E é muito bom pra gente ouvir isso, porque ele vai dizer que tá muito ruim e o que tá ruim. E você vai aprendendo, você pode refazer aquele anúncio e colocar. Isso ainda continua acontecendo. Então quem tem um texto bom, já tem como mostrar. Quem tem alguns anúncios montados, já tem como mostrar. Ah, mas eu sou de atendimento. Aí talvez seja um pouco mais complexo, mas para planejamento, você pode mostrar um trabalho que você fez, você pode fazer uma apresentação. O que fez o Máximo me atender na Kodak é que eu tinha uma campanha, mas eu não sei como eu convenci ele a me receber. E quando ele viu a campanha, a conversa seguiu. Porque ele estava recebendo um moleque que ligou no telefone fixo, falou com o PABX e chegou nele. Então, assim, por conta disso, eu acho que as pessoas desistem rápido demais. E isso a gente não pode fazer. Entendeu? É muito difícil. Tem um truquezinho que eu sempre dou e já passei aqui numa palestra e passo de novo. Você entra no LinkedIn hoje, está muito fácil. Você pega a agência que você quer trabalhar. Quero trabalhar na galeria, quero trabalhar na DPZ. Legal. Procura lá, vai naqueles filtros e procura. Quem aqui estudou na FAAP? Já facilitou, né? Se a diretora de atendimento estudou na FAAP, você vai falar, oi fulana, tudo bem? Quando ela te aceitar, eu sou colega da FAAP como você. A gente às vezes leva pouco a sério isso, mas isso funciona pra caramba. É muito comum que se você fez uma faculdade, você contrate gente dessa faculdade. É muito comum. Tanto que algumas faculdades que percebem isso e tentam ir lá, conversar, mas se o diretor de marketing fez FAAP, é capaz ele só contratar gente da FAAP ou ter um apego a isso, né? Pela experiência, por tudo que ele viveu. Então a gente tem que explorar isso e chegar nas pessoas para poder colocar. Mas sempre se você mostra alguma coisa, a gente desempatou, entendeu? E vai caminhar. Em algumas áreas é mais difícil, mas na propaganda isso é mais fácil. O difícil talvez seja, como é que eu descubro? Aqui. Vamos exercitar aqui. Se mandaram fazer um anúncio, faça. Às vezes eu vou contar uma história muito engraçada, mas que me ajudou muito. Meu grupo de faculdade odiava apresentar. Então, desde o
quarto ou quinto semestre, a gente usou um truque que eu acho que os professores sabiam que estavam sendo enganados e riam. Mas a gente enganava eles. Falava, olha, a gente acha que é mais didático um só apresentar. E como o Reginaldo apresenta bem, ele vai apresentar. E aí eu fiquei do quinto ao final do curso apresentando tudo, virei atendimento e apresentava super bem nas agências que eu estava, e eles não aprenderam a gente se encontra até hoje, é capaz deles verem isso aqui e vão ficar bravos comigo. Mas até hoje a gente fez 20, acho que fizemos 30 anos de formados, 30 anos do TCC, outro dia a gente foi comer uma pizza. E, pô, eles não apresentavam mesmo. E para mim isso foi muito útil. Então, as oportunidades, a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, exerce lá, né? Eu tinha uma grande dificuldade. Aproveita a oportunidade da faculdade para isso. Né? Faculdade é lugar de errar ainda. Eu escrevia muito mal. Hoje eu sou redator, eu me considero redator, eu lancei um livro, mas eu escrevia muito mal. Então eu tinha um medo quando eu cheguei aqui da aula de redação. Então eu cheguei na aula de redação do primeiro dia, eu achei que iam botar a gente lá na frente e falar, leia seu texto. E eu falei, eu vou passar mal, então eu fui. Só que eu descobri que dava para se esconder numa classe com 40 alunos. Dava para fazer muito trabalho em grupo. E aí eu saí feliz, mas eu não aprendi nada. E aí eu fui corrigir meu texto depois. E aí, o quanto eu perdi? Eu tenho certeza absoluta que eu seria um bom redator, mas eu nunca exerci isso. Por quê? Porque hoje eu escrevo regularmente. Então, uma coisa que vocês perguntaram, pô, disciplina. Você quer ser redator? Não depende só da FAP. Pô, escreve toda semana, reescreve um anúncio, vai. O que mais me incomoda às vezes é você pedir um título e o cara mandar 2. A maioria dos redatores vem de uma escola que ele escreve 40 títulos. Sim. E escrever 40 títulos é um exercício complexo. Eu escrevo toda semana uma coluna, há 2 anos e meio. E eu fico sempre achando que um dia vai acabar, porque putz, chega no sábado, eu tô num desespero, porque eu não sei mais sobre o que escrever. E em tese, eu acho que eu já escrevi sobre quase tudo, meu repertório já ficou pequeno, a coluna dessa semana eu acho que é uma droga. E aí o pessoal manda, pô, adorei. Né? Semana passada foi uma colega lá do Criativos que falou, gostei muito do seu texto. E eu não estava muito seguro se aquele texto é bom, mas é que a gente já fez muitos. Provavelmente eu tenho textos melhores que aquele, que eu gosto mais. Mas é muito divertido pegar um texto muito antigo e olhar e falar, às vezes eu tenho até vergonha dele. Né? Então, assim, é prática, pessoal, não tem muito essa história. O que diferencia um redator de qualquer pessoa que você conheça, sem brincadeira, a mãe de vocês pode criar um título, e não estou desmerecendo ela, a avó de vocês pode criar um título, e vai. Agora, criar um título ou 40 é bem diferente. Criar um título e o cliente falar que não gostou, e você criar um outro título, aí é profissional. Eu vou escrever um título de mau humor, eu vou escrever um título depois de brigar com o meu chefe, eu vou escrever um título depois que falaram que meu outro título era uma droga. Isso é só profissional que faz. E isso é exercício. A faculdade nem sempre consegue te fazer dar esse ritmo, mas você pode se dar esse ritmo, entendeu? Então acho que é aí que a gente diferencia quem quer muito. E eu vou sempre dizer para vocês, quem quer muito chega. Eu fiz uma mentoria com uma menina que me pediu para conversar, porque eu sou do esporte, e a conversa começou, eu não sabia se eu ia poder ajudá-la muito, e aí ela virou para mim e falou, meu sonho é trabalhar no Real Madrid. Quando ela falou aquilo, eu falei, vou ficar 1 hora com essa menina fácil, entendeu? Eu falei, Sofia, é incrível isso. E eu tive a oportunidade esse ano de ir no Museu do Real Madrid. Quando eu tava lá, eu falei pra minha mulher, peraí que eu preciso fazer um filme. Aí fiz um filme lá e mandei pra Sofia de lá de Madrid. Falei, Sofia, um dia você vai estar aqui. E eu torço para que isso aconteça, porque é isso, meu. A gente não pode sonhar só, claro, mas aí você vai ficar frustrado. Não, os sonhos mudam, entendeu? Mas assim, você chega e consegue... Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que concatenar e olhar e acreditar, entendeu? Mas é muito difícil porque são portas que se fecham, são nãos que se levam, mas a gente tem que ser mais resiliente, né? E tentar continuar, porque o talento é nosso, é a gente que tem que saber e ninguém tá pronto. Acho que a gente vai melhorando à medida que vai caminhando. Então, assim, vale muito olhar para o que vocês estão produzindo na faculdade, porque isso é ouro. Isso é um material que pode virar uma experiência. E muitas vezes a gente chega na entrevista e não leva nada. Fica com medo. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque eu sei que eu falo repetidamente e eu fico sempre com a impressão, ninguém me liga depois e fala assim, eu mando uma mensagem, eu falo, fiz o que você falou. E eu falo, cara, ninguém tá acreditando. E talvez até alguém do mercado publicitário tá olhando hoje e falando, hoje é mais difícil ver pasta. Mas não é, sabe? É ligar, insistir, você mostra uma pasta numa aula, numa chamada de vídeo e consegue mostrar o seu trabalho. Ou então tá lá no seu, sabe, num Instagram que você criou com o seu portfólio. Eu acho isso brilhante, entendeu? Mas precisa ter uma iniciativa, né? Não pode ficar
parado e achei muito legal isso que você falou do sonho, porque sonhos precisam ser compartilhados para ganhar colaboradores que vão te ajudar a levar para frente esse sonho. Quando ela contou para você, eu acho que não vai ser agora que você vai conseguir ajudar, mas se um dia você tiver uma oportunidade, se você conhecer alguém do Real Madrid, você vai lembrar, né, e vai falar, olha, eu conheci uma pessoa que queria muito trabalhar aqui. Eu tô tentando fazer com que ela consiga um estágio na ferroviária, porque ela estuda perto de Araraquara. Sim. Ninguém me responde, cara. Eu já mandei milhões de mensagens, quem sabe uma hora isso chega lá neles, né? Você tem que acreditar na comunicação. Mas é só isso, uma entrevista, um papo, às vezes é isso, entendeu? E, cara, as pessoas são muito receptivos. Eu quis falar com a pessoa que fez a estátua do Fearless Girl, aquela imagem, aquela menininha que foi colocada na frente do touro ali na Bolsa de Nova York, que agora tá na frente da Bolsa de Nova York. Dei tanta aula sobre isso, ano passado eu fui lá e tirei a foto do lado. Mandei pro Ginelli, que era um querido, a gente sempre falava desse assunto. Eu mandei uma mensagem para ela me respondeu. Infelizmente, no processo, eu não consegui me comunicar direito com ela e ela se assustou e ela parou. Mas foi porque eu queria uma coisa e na hora que eu fui escrever, eu não consegui explicar direito em inglês. Foi uma coisa de língua. Mas a mulher me respondeu. E ela falou, que bom, né? Ela falou, você quer levar a estátua para aí? Eu falei, não é isso, calma, né? Eu nem tenho dinheiro para isso. Mas você imagina, poder fazer uma aula aqui, a gente pode trazer para uma entrevista, a mulher participar. Então, assim, eu acho que a gente tem tanta tecnologia hoje, o mundo tá tão pequeno, cara, que a gente consegue chegar nas pessoas. Então, assim, não consigo imaginar, né? A gente tá falando aqui de uma faculdade que tem uma estrutura incrível, que dá essa condição para vocês. Mas não é isso. Eu sempre brinco, o Washington Oliveto com uma máquina Olivetti, sentado numa sala, é o Washington Oliveto. Ele continua criando as mesmas coisas. A tecnologia é só uma ferramenta que a gente vai usar, né? Ele continua porque o talento é dele, é ele que tem a percepção. E eu acho que é isso que a gente tem que relembrar o tempo inteiro, principalmente com os dilemas que a gente vive hoje. Perfeito. E eu acho isso tão muito importante porque a gente está em um mercado publicitário que muda muito o tempo todo. Então a gente que é aluno começa a graduação de um jeito e muitas vezes termina de uma outra forma, com outra ferramenta, com outro jeito de pensar. Então muitas vezes eu sinto que a gente fica um pouco perdido diante de tantas possibilidades que o mercado nos oferece, de creator economy, ou mídia, ou atendimento, ou qualquer coisa que seja, mas existem muitas possibilidades que fazem com que a gente fique, tá, mas aí o que eu faço? Aí muitas vezes a gente fica parado, fica travado, mesmo que existam tantas ferramentas, mesmo que existam tantas pessoas disponíveis que muitas vezes a gente nem sabe dessa possibilidade. Então é muito legal ver vocês falando sobre várias maneiras de chegar até algum lugar, ou de exercitar até descobrir no que você é bom, ou até ficar bom. Eu acho que é muito importante pra gente. Total. Quer passar? Isso, acho que é um ótimo momento. A gente preparou, antes desse episódio, uma dinâmica com algumas alunas do 5º semestre de publicidade, e eu acho que é uma ótima maneira de a gente discutir mais sobre esse tema, de exercitar nossas habilidades, de pensar muitas vezes de uma campanha que em uma agência a gente teria uma pessoa para cada função. Aqui na faculdade a gente faz todo mundo junto ao mesmo tempo, e a gente lida com coisas que a gente gosta, com coisas que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Então a gente deu um pequeno briefing para as meninas de uma marca de roupas que quer se aproximar do universo universitário. E essa marca é uma marca pequena que está começando no mercado, a gente deu esse desafio e elas pensaram em toda uma campanha, toda uma marca, criaram a marca, e a gente quer mostrar esse vídeo para vocês e a gente conversa a partir disso. Legal. Oi, eu sou a Emily, eu sou a Maria Eduarda, eu sou a Malu e nós somos estudantes do 5º semestre de publicidade. E o nosso trabalho vai ser sobre a Estilizê. De acordo com o nosso briefing, nós tivemos um insight de que nós, como jovens, a gente meio que se mistura entre 1000 tarefas. A gente vai para o trabalho, a gente vai para a faculdade, depois ainda tem a festa universitária. E a gente ficou pensando que além da gente querer ser estiloso e bonito, a gente quer utilizar algo confortável. Então por que a gente não pega uma roupa que todo mundo utiliza, que é conforto, mas que também é estilo, como o jeans? E foi daí que surgiu a nossa ideia da Estilizê, que consiste numa empresa, um ateliê, em que cada pessoa vai trazer seu jeans, ou nós vamos vender, e vai ser possível você personalizar esse jeans. Então,
Nós vamos ter vários tipos de ativações que a gente vai entrar depois nesse assunto, mas vai ser uma loja focada para cada pessoa ter a sua própria liberdade de expressão e principalmente, que é algo muito importante pra gente como jovem, que a gente sempre quer ter uma coisa nova, uma moda nova, então a gente vai utilizar disso para sempre estar recriando e reconstruindo uma peça que está no armário aí de todo mundo. Bom, agora falando sobre a comunicação da Estilizé, nós pensamos em 2 pontos que são muito importantes que nós podemos trabalhar. Que primeiro é a comunicação orgânica com impulsionamento através de brindes. Então, se uma pessoa ela postar com roupas da Estilizé e mostrar as oficinas, elas podem ganhar brindes, podem ganhar aulas, como uma forma de retribuição por esse marketing orgânico que está acontecendo. Também nós vamos investir bastante no posts em redes sociais, principalmente o TikTok, seguindo uma nova tendência que tem aparecido na criação de conteúdo, que são perfis baseados em grupos e gincanas, como por exemplo o C5, que é um perfil muito grande, onde eles postam conteúdos com brincadeiras, e isso sempre impacta bastante o nosso público-alvo, que são jovens e universitários, porque é algo que exercita o conhecimento das pessoas. Então nós buscamos fazer o mesmo para Estilizé. Então gincanas entre faculdades, como disputas, gincanas de conhecimento, gincanas que envolvem o jeans como uma maneira divertida e recreativa de apresentar a marca nesse contexto mais divertido que nós queremos nos conectar. E dessa maneira atrair mais a marca com o público. Então, basicamente, a estratégia criativa da Estilizé e o propósito dela é trazer justamente uma moda versátil com o jeans e de uma maneira personalizada. Então, aquela moda que não enjoa. Então, que você pode personalizar tanto adquirindo coisas próprias da Estilizé, que já vem personalizadas com sustentabilidade, reciclando jeans diferentes e mesclando em uma moda diferente, um look diferente, para montar os seus próprios looks também, ou você mesmo personalizar na loja. A Estilizé vai ter 2 pontos de foco entre cliente e marca, que vai ser a loja conceito entre faculdades no bairro de Gianópolis mesmo, né, para começar, e como segunda fase ativações em pop-ups, em festas de calouros ou festas de veteranos e dentro dos campos também. O espaço da loja conceito abarcaria principalmente as peças autorais para venda e também um ateliê para aulas personalizadas para ensinar costura e customização para os universitários fazerem as suas próprias roupas. Já os pop-ups, que estariam perto das festas dos calouros e veteranos, a gente utilizaria de ativações e gincanas, com personalização de roupa também na hora e também de acessórios jeans, então chaveiros jeans e vouchers para as aulas também que vão acontecer na loja conceito. Bom, então esse foi o nosso projeto para Estilizé, baseado no briefing que foi nos dado, e espero que vocês tenham gostado. Estilizé, o casual para qualquer mood. Tchau! É isso, gente, que é o vídeo de vocês agora. Legal. Cara, posso começar? Fala. Eu acho que tem uma coisa que eu já me encanto, que é a apresentação, né? A maneira como elas se prepararam para fazer isso. Talvez tenha sido muitas gravações, mas tem um conceito, tá explicado. Cara, isso aqui pode ser... Isso não foi orientado, né? Então, isso orientado ia crescer milhões de vezes. Eles estão falando de economia de uma forma muito legal, que a gente está falando de sustentabilidade, né? Eu não sei se elas sabem, mas a indústria da moda é uma das que mais gera lixo. Então a gente tem muita coisa terrível por trás disso, de peças que são descartadas. Tem essa coisa da coisa feita para cada um, então tem um lado muito legal para poder ver e caminhar. Então, assim, tem um elemento ali muito louco, né, de entender o quê? Que isso podia ser lançado. E esse talvez seja a grande experiência. Pô, mas como é que eu vou lançar? Como é que eu vou fazer? Claro, talvez não fosse com uma loja conceito, fosse só com um perfil, mas qual a dificuldade de botar um perfil no ar e começar? Né? E se a gente olhar, o empreendedor é isso, né? O que o Eric fez é muito incomum. Sair da faculdade e montar uma agência, mas, pô, por que é incomum? Não estamos preparados, e daí? A gente vai montar uma agência, talvez com clientes menores, não vai errar com os clientes. Ele tinha toda uma formação, ele foi preparar, ele foi olhar. É que às vezes a gente tem muito medo, né? E o empreendedorismo tem essa coisa do medo. Eu acho que nem todos são empreendedores, não tem jeito. Tem gente que não é, e não tem nada de errado, né? Mas a gente pode investir nisso. Então acho que aqui tem uma coisa legal, uma coisa de um conceito, no briefing que vocês passaram, diferente de uma campanha, elas partiram do zero para conceber tudo.
E as referências que elas colocaram, eu não sei se aquilo elas já criaram, ou se elas pegaram referências prontas, são muito ricas. A gente consegue ver um negócio com aquelas referências, né? Com os jeans trabalhado, com peças, com acessórios, com coisas, que se elas fossem, tivessem trabalhando uma orientação comigo, eu ia falar, não, legal, agora tá muito bonito, mas vamos lá e vamos fazer as peças. E aí vamos perceber, porque aí você vai descobrir como é difícil fazer, mas vai numa costureira, ela começa a trabalhar, pega uns jeans e customiza, aí você dá a dimensão, que seria o passo, mas tá aí já tem um caminho, entendeu? Então assim, gosto do trabalho, acho que é um trabalho bem estruturado em relação a negócio, né? Elas de verdade obedeceram o que vocês colocaram, e aí podemos corrigir aspectos, trazer mais base, mas pela essência que vocês nos passaram, muito legal, gostei bastante. Legal, eu queria aproveitar o que eu fiquei muito pensando aqui, olhando, acho que por conta do nosso papo anterior, é muito legal assistir isso e poder usar como uma ilustração do que o mercado espera de um publicitário de hoje em dia. Eu acho que ele espera esse tipo de entrega que elas fizeram, que é muito diferente, e aí eu vou fazer a conexão com o nosso papo anterior. Você lembrou um grande nome, ícone da publicidade, que foi o Washington Oliveto, mas de uma publicidade de uma época que não é mais a nossa. Sim. Você usou muito bem para falar da criatividade, que não importa a ferramenta que o criativo tem na mão. E hoje é igual, pode ser inteligência artificial, mas o que ele vai conseguir fazer com a inteligência artificial vem dele ser um grande criativo ou não. Mas o segundo ponto na época de Washington Oliveto, se ele fosse o estudante da publicidade, ele estaria apresentando ali, a apresentação dele ia ficar baseada numa peça-conceito muito criativa, com formato provavelmente de uma peça impressa, de uma página inteira de revista, por causa da época, mas o que eu estou querendo dizer é que é muito fundamentada na peça criativa. Né? O valor da publicidade estava naquela peça, no texto, na frase conceito, na peça conceito, enfim. E hoje isso ainda existe, mas esse vídeo deixou claro que o que tem mais valor hoje não é a peça conceito, mas é a estratégia criativa. Então a criatividade ainda existe, a peça central da publicidade, mas não está necessariamente mais na peça, dependendo da campanha vai estar, mas de modo geral, hoje está muito mais na estratégia criativa. E como essa estratégia entra, e aí que eu estou querendo chegar no como mudou um pouco também a formação, a exigência, o que se espera do publicitário, como essa estratégia criativa entra em definições que não são só da comunicação, mas são estratégias de produto que é da própria empresa. É uma questão da empresa. Então o que está acontecendo no mercado, né? Uma mistura entre agência de publicidade e consultoria de marketing, que não dá para ser separado, que na verdade acontece num momento só, é um profissional ou é uma empresa, uma agência, que é barra consultoria, barra agência de publicidade, ou produtora de comunicação, que vai decidir junto com a empresa, olha, eu acho que esse seu produto tinha que ter uma pegada de sustentabilidade bem forte, porque é isso que chama a atenção do mercado. Então, o jeans não vai ser só o que a gente vai vender, podia ter, que vocês acham de ter uma porta de entrada para o consumidor trazer o jeans dele para a gente trabalhar em cima dele e renovar aquele jeans, né? Isso às vezes já vem da empresa ou às vezes é uma sugestão que veio, né, desse estudo que a agência fez e vem trazer para a empresa essa proposta. No caso, elas tiveram a liberdade, porque fazia parte do briefing, de criar todo o produto, a marca, a empresa. Sim. Mas então por isso, então elas pensaram em características que seriam diferenciais da marca, do produto, e depois toda uma estratégia de comunicação bem legal, que também, para fechar, vou fazer aqui uma propaganda agora de um concurso que a PP tem, muito legal, que é o concurso de TCCs. Sim. Me lembrou muito a apresentação dos concursos de TCC, que aí, voltando para a história de que acho que precisa ter iniciativa, né? Sim. A maioria dos estudantes de todas as universidades faz um TCC para concluir o curso e poder pegar seu diploma, né? Poucos se lembram de aproveitar esse TCC, se inscrever ele num concurso como que a PP faz todo ano, e poder aproveitar esse TCC
para ter um destaque, né, no mercado dado por uma grande entidade que é a APP, e você ter lá uma classificação, pode não ser o primeiro, o segundo, o terceiro, mas você teve um destaque ali, Você né, foi. do seu TCC, que foi o trabalho de conclusão de curso, né? Então, fica aqui minha sugestão, minha dica para quem está nessa época de fazer o TCC, não esquecer de inscrever ele também no concurso da APP. Nós agradecemos. E é engraçado, tem uma história muito famosa, né? No começo você achava que ela era mentira, mas hoje ela está totalmente documentada, que, né, quando a Nike foi criar sua marca, ela foi para o Phil Knight foi para uma faculdade nos Estados Unidos, pegou uma estudante de design e pagou para ela. Acho que ele pagou, não vou lembrar agora, mas $100, uma coisa parecida com isso. E até algumas pessoas falam, ele pagou $100. Claro que ele pagou $100. Ele vendia tênis no porta-mala do carro dele ao final das corridas. Os caras corriam atletismo, ele parava o carro dele, abria o porta-mala e vendia. Só que ele já estava criando um tênis a partir dali, né? E aí com um treinador de corrida. E aí foi que ela criou. E ela criou o símbolo, né? O nome já existia, né? Ela criou o símbolo em cima e pegou ali, e ela criou o sushi, que na verdade é o sopro, né? Uma coisa, e ela realmente só ganhou aqueles 100 ou $125, só que depois ele reconheceu ela, deu ações para ela ganhou inclusive um anel que tinha o símbolo sushi, e ficou. Então, assim, por que eles não vêm buscar aqui na faculdade? Talvez porque a gente não está fazendo isso. A gente não está criando ideias e colocando e abrindo o caminho para que o empresário venha aqui na faculdade, encontre um caminho e fale, pô, Yasmin, você quer criar? Pô, João, você quer criar alguma coisa? E fazer esse trabalho. Porque esses clientes não têm o dinheiro para pagar o trabalho de uma agência, mas tem direito a um trabalho criativo bem feito e colocar. Então, acho que a gente alimenta. Esse exercício é muito divertido. A gente podia ter vários grupos fazendo o mesmo exercício. Imagina o que a gente teria, né? Eu sempre gosto desse exercício porque, a gente não faz coisas iguais. É muito difícil, né? Então, essa é que é a nossa tarefa. Esse é o nosso trabalho, né? Então, parabéns. Ficou bem legal. Parabéns ao grupo aí, as meninas. Ai, que legal. E é um exercício muito legal de criatividade, principalmente porque nós, estudantes de publicidade, a gente tem que lidar com isso todos os dias, mas a gente tem uma coisa que chegou agora, que foi a inteligência artificial, que é muito para ajudar, mas que às vezes atrapalha muito quando a gente não sabe usar com sabedoria, né? Quando a gente fica totalmente dependente do que ela vai nos dar, ou de ideias prontas na correria ali que a gente vive, dos prazos apertados. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como vocês enxergam essa nova turma de pessoas que estão se formando em publicidade com a inteligência artificial, que é algo que impacta muito na nossa graduação, na nossa formação. Eu vou começar que eu tenho que dar a referência. Alexandre Reibaldi foi meu aluno, não aqui, mas na Casper, ele me ensinou isso e eu vou passar. Porque realmente, eu sou de uma geração que não tinha computador nas agências. Então, quando o computador chegou, foi a mesma coisa. Os criativos não queriam usar, eles diziam que não ia dar certo, eles se recusavam a usar e ficaram muito tempo sem usar o computador. Aí criou-se uma figura assustadora que era o operador de Macintosh. O cara era contratado para sentar no computador com o criativo do lado e ele criava um anúncio. E fatalmente, o que aconteceu? Esse operador de Macintosh virou criativo e roubou o lugar daquele cara lá. E foi literalmente o que aconteceu. Não roubou, talvez, o diretor de criação, mas com o tempo, hoje, quem imagina uma agência de propaganda sem computadores? Então, a inteligência artificial é um pouco além disso, mas no fundo ela também é uma ferramenta assim. O que a gente tem eu tenho amigos criativos que usam, e o que ele faz com uma inteligência artificial é muito superior ao que um cliente pode fazer sozinho. E nunca vai ser igual, mas às vezes o cliente consegue um resultado satisfatório. Tá? A gente está vivendo na família uma situação muito engraçada, porque hoje, em especial, é o aniversário do meu filho, só que ele mora fora, e minha esposa queria teve uma ideia super criativa de criar uma música para ele. E aí ela foi atrás de uma cantora que ela conhecia, que era uma cantora independente, e perguntou, porque sabia que a mulher fazia, a mulher deu um preço, ela achou caríssimo, falou, obrigado, acho que não é uma boa ideia, deu aquela desconversada, mas basicamente o que deixou ela com medo não era tanto o valor, mas foi assim, e se ela fizer o que eu não gosto? Aí eu vou ter que pagar, né? E aí eu vou ficar pagando e vou ficar com uma coisa... O celular dela ouve ela, de repente, passando no Instagram, vem ali. Você quer criar uma música? Tá aqui o F, de inteligência artificial. Ela colocou o que ela queria, ela criou a música e hoje de manhã ela mostrou pro meu filho lá nos Estados Unidos. Mandou para ele e falou, clica aí. E foi uma experiência mais absurda que a gente possa viver. Tá filmada, ela filmou enquanto ele ouvia.
Cara, minha mulher, ela é advogada. Hoje ela trabalha numa área do governo, é uma funcionária pública. Você acha que ela tem algum medo de inteligência artificial depois do que ela passou? Então, a gente achar que a gente vai reverter isso. Então, quem não pode ter medo de inteligência é estudante de publicidade, porque tá muito mais fácil, né? A gente consegue melhorar tudo. Agora, ao mesmo tempo, nivelou um processo, mas o aprendizado continua. Os trabalhos que me impressionam são pessoas que estão usando 5 ou 6 inteligências artificiais ao mesmo tempo combinadas. Então é um cara que está estudando diversas ferramentas, que é o que eu espero do estudante de publicidade. Eu peguei o ChatGPT e fez. Eu uso direto e faço. Mas assim, a gente tem muita coisa. Uma coisa que eu gosto no ChatGPT, eu pego minha coluna e coloco lá. Um amigo falou, pô, por que você não pede para ele, bota suas colunas, faz um... Eu já tenho, acho que só no Criativo são 116 colunas. Bota as minhas colunas, faz um agente e ele vai escrever um texto para você. É verdade, ele vai escrever. Só que, se o meu prazer é escrever, pô, eu não tenho sentido em fazer isso. Mas outro dia eu peguei e coloquei, eu pedia para ele revisar meu texto. E eu sempre boto, não mude, porque se você não fizer isso, você vai ter surpresas bem interessantes. Porque você pode chegar num texto e vai falar, pô, isso é bom demais, né? Entendeu? Só que eu não escrevi. Só que eu tenho pego esse texto e tenho pedido para ele, critica para mim. O que você acha que tá? Porque às vezes eu tô sozinho, não tem ninguém para mostrar. E às vezes a crítica que ele faz é muito interessante. Eu escrevi um texto depois que o Vini Júnior teve o último ataque de racismo lá na Espanha, e a IA me disse assim, quando você é muito duro, você perde a força. Os racistas não vão ler o que você está falando. E eu achei aquilo de uma inteligência monstra. Eu falei, é verdade, o racista vai. O cara que pensa como eu vai gostar, mas o racista vai achar que eu tô batendo nele só por isso. Porque eu tava sendo rude, grosseiro, pô, sem querer. Agora, eu não pedi para ele mudar. Eu podia falar lá no prompt, fazer o texto. Eu fui, peguei, abri o Word e escrevi de novo. E aí eu fui suavizando e fui colocando. Então, às vezes, a gente tem a inteligência ali para trabalhar com a gente. Mas é inevitável que ela vai ocupar espaço. E aí a gente vai ter que trabalhar em outras frentes. A estratégia, como o Eric colocou, ela também pode desenhar. Mas uma estratégia nova é muito difícil de colocar, porque ela não existe ainda. A gente vive num país que criou coisas incríveis, cara. Eu tenho uma tese que poderia ter transformado isso no estudo, mas quando a Talent criou Não Tem Comparação para a Brastemp, ela criou um negócio novo. É que a Talent cobrou só a publicidade, mas aquilo era algo novo. Para vocês terem uma ideia, a Brastemp é de uma empresa que tem a Brastemp e a Consus. Sim. A garantia da Brastemp, hoje pode ter mudado, era 24 horas, todo dia da semana. A garantia da Consul, não, era só de segunda a sexta. Você só podia ligar para falar na segunda a sexta. O serviço de atendimento ao consumidor só funcionava. Mas quando eu faço uma propaganda que diz não tem comparação, eu não posso me limitar a segunda a sexta. Olha o que a Talent causou, olha o que ela criou, olha o que ela construiu. Quando a Skol quando a Finasca cria Desce Redondo, ela cria um jeito interessante de dizer que uma cerveja é mais suave. Sem dizer que é suave, porque suave não interessa. Eu vou tomar a cerveja suave. Não, ela desce redondo. Consegue se libertar disso? Graças a Deus não, porque nós publicitários adoramos mudar o que deu certo, mas deu certo e até hoje está dando certo. Está ensinando para a gente esse ano que tem vários feriados com a mesma comunicação. Então isso é muito difícil. Eu não digo que seja impossível, porque a inteligência artificial me surpreende a cada dia. Mas assim, tem um comercial, eu não posso acusar, então eu vou ficar só falando em hipótese. Eu acho que tem um comercial de uma varejista de alimentos aí, que tá no ar, que é IA. E eu acho ridículo. Tá no ar e eu acho ridículo, porque não precisa, né, produzir com modelos, ele não precisa fazer isso. Agora, uma boa ideia, uma correção de uma imagem, alguma coisa, dá para fazer legal. Então eu acho que a gente vai começar a depurar um pouco as coisas. Mas o medo que vocês têm é um medo que todos nós temos. O que a gente tem que entender é que o medo é uma oportunidade. Quando a gente olha para o medo, a gente fala, como eu vou reagir? Então eu não quero ser mais publicitário, tá super chato. Agora eles falam, não, eu vou me preparar melhor, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou usar essa ferramenta, eu vou entender. A primeira coisa é saber usar. Eu não falo mal de nada que eu não uso. Eu uso pra caramba, eu uso o tempo todo. Porque ela me ajuda muito em pesquisa. Ela funciona muito bem para isso. Mas eu não vou falar para ela fazer meu texto, nunca vai precisar, entendeu? Eu vou continuar escrevendo. Tanto que os redatores são talvez quem está se divertindo mais com a história, porque o redator que nunca
conseguiu criar um anúncio, agora é inteiro, né? Ele fazia só o texto, agora ele consegue. Ele pega o texto dele e manda ela criar e vem umas imagens muito boas, né? Para caminhar. Mas assim, eu não acredito muito que esse processo vai ficar sempre assim. Então, para mim, pode ser que eu esteja sendo muito simplista aqui, mas é uma ferramenta e a gente tem que aprender a usar ela para usar ela na totalidade. Vai reduzir processos? Vai. A fotografia digital diminuiu muito o ganho de fotógrafos. Não é só a IA que está fazendo isso. Depois que a gente teve, cada um de nós, um celular com uma super câmera, muitos fotógrafos ganharam menos dinheiro. A gente produz coisas de social media sem nem contratar fotógrafo, faz a foto, o próprio funcionário faz e vai. Então isso é inevitável da tecnologia. Mas a gente não deixou de produzir coisas porque agora eu não contrato um fotógrafo, né? E se eu contratar um fotógrafo, vai ficar melhor, tá? Mas talvez eu, às vezes, para alguns orçamentos, vou preferir fazer o mesmo e caminhar. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender mais. A gente tem que estudar mais e continuar estudando mais. Mas tem um dilema maluco que a gente está cada vez mais gastando para usar IAs, né? As IAs estão criando vários processos, tokenizando. Então, daqui a pouco, essa conta vai ficar bem pesada também. Porque todo mundo é isso. Era caro usar a minha agência. Daqui a pouco tem alguns clientes que vão ligar e falar, não, eu vou voltar para minha agência que tá caro agora fazer vários processos. Então, assim, tem alguém querendo ganhar um dinheiro. Não vamos esquecer isso. Nenhuma dessas empresas aí, pelo menos que eu saiba, né, teve até um processo recente, são beneficentes. Elas estão querendo ganhar dinheiro. Então, a gente tem que entender que como é que ela se encaixa no nosso processo, como é que eu crio alguma coisa em cima disso. Sim. Olha, acho que para complementar esse discurso, assim, IA é um assunto bem delicado, porque envolve um monte de coisas que esbarra naquilo que a gente não consegue ter clareza do que vai ser. É algo que sempre muda. Muda demais e para onde vai, também não está claro. Então, voltando um pouco para a pergunta do João, o fato é esse, assim, também é uma das coisas que deixa a gente estagnado, né? O que eu faço? Porque muda muito, eu vou, não vou, uso de que maneira, porque eu não sei de que maneira usar e acabo não fazendo nada disso, né? Fico só nessa etapa, acho que foi assim que eu entendi a tua pergunta. E algumas orientações que eu daria assim, são delicado falar disso, né? A gente influencia demais às vezes, mas assim, uma opinião, o meu ponto de vista é de que é uma tecnologia que veio para causar uma grande revolução. Total. E nesse sentido, todas que vieram para ficar. Né? Então, assim, quando veio o automóvel, causou uma grande revolução e não voltou para trás. Quando veio o computador. Na publicidade era tudo feito com ilustração. Então, os ilustradores perderam muito espaço. Não adianta falar, mas hoje em dia ainda tem. Sim, hoje em dia ainda existe o ilustrador e tal. Mas se comparar com o que era antes, de fato, um monte de gente perdeu o emprego, assim como dá pra gente olhar para um monte de gente que ganhou emprego, quem foi lá se especializar, aprender a fazer computação gráfica e virou diretor de arte das agências de publicidade. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer? Eu acho que a gente precisa, como o Regi falou, sim, usar, aprender, conhecer. A outra questão é, em que fase que a gente está? Eu penso, comparo sempre muito com redes sociais, que foi o que eu vivi na pele. Então, e me interessava, né? Pesquisei, então a internet como um todo, o meio digital, nasceu muito como uma coisa, uma oportunidade da gente poder comunicar, se expressar, distribuir informação sem um controle de um veículo, né, de uma mídia que fosse fornecer esse contato. Eu mesmo poderia ser o contato, a mídia, o canal ali. Isso, então, abriu muito espaço para colaboração, para troca, né, e para, sob o ponto de vista de pessoas, conhecer gente do mundo inteiro para aprender com elas. E esse foi o início, né? Depois, quando veio redes sociais, é que começou a aparecer uma outra coisa, que é o uso viciante disso, que é o momento que a gente está. Um momento em que a gente olha muito para redes sociais, sempre com esse pesar de algo que está fazendo mal para mim, né? Porque eu gasto muito tempo ali e consumindo coisas que são fúteis, né? A maioria das vezes os vídeos curtos que não me interessam mais. Mas aí está a comparação que eu quero fazer com a IA do uso que a gente está fazendo.
Sim. né? Eu sei que eu estou falando de uma questão que é um vício que é difícil de controlar isso por conta própria. Às vezes você está com uma doença que chama, né, o vício digital, mas antes, uma etapa anterior a isso, são as escolhas que eu estou fazendo aqui nessa rede social. Eu uso ela para ficar consumindo coisas fúteis ou não, ou eu tenho um objetivo aqui, que é, por exemplo, estamos falando do mercado, Buscar Regi referência. falou do LinkedIn, eu vou abrir isso para qualquer rede social. Por que no Instagram você segue só criadores de conteúdo de meme e você fica passando tempo nisso, ou então zera isso e começa a usar Instagram para, eu quero foco aqui é aprender sobre o mercado publicitário. Então vou seguir criadores de conteúdo que falam disso ou profissionais dessa área que estão ali também usando as suas redes. Quem sabe é um jeito de eu me conectar, voltando para a iniciativa, vou seguir ali o profissional tal e um dia vou começar a comentar, mandar uma DM para ele, quem sabe eu faço um contato e vira uma pessoa que pode ser um mentor meu tal. Então eu posso ter uma iniciativa de fazer um uso mais produtivo dessa ferramenta. Vou levar isso para a IA. Eu acho que hoje a gente está numa fase de muita ingenuidade, não sabendo utilizar bem a inteligência artificial. Muitas vezes pedindo isso, assim, faz o trabalho para mim, né? Cria a peça para mim. Gosto disso. E essa é a fase, acho que ingênua, porque a gente ainda não teve o letramento, porque a gente ainda não conhece mesmo, e porque não tem nem um professor para te ensinar, porque é uma ferramenta nova, até o professor está Tá todo mundo aprendendo aprendendo. junto com você. Todos no Mas se mesmo você acompanhar alguém que está um pouquinho mais ali, um passo na frente nesse aprendizado e puder ir buscar uma orientação, e a gente tem hoje, né, eu falei, não tem 90% dos professores não, mas a gente tem uns 10% dos professores que estão investindo tempo para aprender a isso e já podem compartilhar alguma coisa e pegar com eles orientações, né, dentro do mercado, da área da comunicação, como a gente pode usar, porque isso também, né, depende de todas, são áreas distintas como que a inteligência artificial tá influenciando cada uma delas, mas enfim, voltando. Se você souber aprender, eu acho que você consegue aí destravar esse lugar do não sei o que fazer, como fazer, e o máximo que você faz é pedir para fazer o trabalho por você. Você começa a descobrir, então eu preciso aprender essa inteligência artificial aqui, essa plataforma, aquela, que vai me usar, que vai me ajudar aqui, ali, e se desenvolvendo e aprendendo um pouco mais, cada vez mais, aí onde eu quero chegar. Um lugar onde eu percebo nos jovens muito medo em relação à inteligência artificial é a de roubar o seu emprego. Por que eu estou fazendo publicidade se a inteligência artificial vai fazer tudo e eu não vou ter emprego nesse lugar, né? E de novo, acho que uma visão um pouco ingênua, com um fundo de realidade, claro, eu concordo não. Eu já vi pesquisas de que o número de vagas de estágio estão diminuindo em muitas áreas por causa da inteligência artificial. Mas por quê? Porque se contratava estagiário para fazer aquele trabalho braçal que a inteligência artificial Fácil. já vai fazer. Mas se eu tiver um estudante de faculdade que consegue usar a inteligência artificial melhor do que eu dentro da empresa, eu vou contratar ele de estagiário. Então eu acho que o caminho que os estudantes têm hoje é sim de aprender a usar e talvez tentar estar à frente até de quem hoje está no mercado usando inteligência artificial, mas não do jeito que você conseguiu aplicar, que não é pedindo a entrega final, faça o comercial para mim, mas muitas vezes que é de usar durante o seu processo na área criativa, o seu processo na área de planejamento, o seu processo na área de atendimento, de mídia, o que for. Numa entrevista você vai poder mostrar que na área de mídia eu montaria um plano de mídia assim, assado, por conta própria, do jeito que eu sempre fiz ou várias gerações fizeram, ou eu vou chegar e mostrar que eu uso essa IA para fazer em 5 minutos um plano de mídia, que outras pessoas demorariam mais tempo pesquisando todos os canais, os veículos, preço, tal, não sei o que. Eu já tenho uma solução aqui mais rápida, que aí nessa entrevista a pessoa vai falar, vou contratar esse cara que ele usa a inteligência artificial de uma maneira que a gente nem não usa aqui ainda. Muito legal.
Eu acho que esse papo foi muito importante pra gente. Acho que a gente falou de várias coisas e com certeza a gente consegue absorver muito. Nós que estamos aqui apresentando, o pessoal que vai assistir. Muito honrado. Então a gente só tem que agradecer, assim. E antes de terminar, a gente quer aproveitar para não fazer mais uma pergunta, mas pedir uma última dica de cada um, um último conselho que vocês acham que a gente não pode sair daqui, as pessoas que estão assistindo não podem sair desse episódio sem ouvir, assim, de vocês. Uma dica de cada um. Eu sempre falo a mesma coisa, então talvez vocês já ouviram, mas eu falo que é repertório. Então, esse ano a gente teve comerciais de Copa do Mundo maravilhosos, 2 em especial eu gosto muito, que é o da Brahma e o da Volkswagen. Mas o da Brahma, em especial, o que me chamou a atenção, até escrevi, um dos criativos me mandou uma mensagem muito gentil, porque ele usa uma música que a gente nunca ouviu, provavelmente, eu nunca tinha ouvido, que é uma música que chama Tamanco no Samba. E o Tamanco no Samba é uma música que fala de um samba diferente, um samba mais autêntico. Então, você pensa que na hora que o cara criou essa peça, ele pensou até nisso. Ele pensou naquela música que tinha uma coisa de resgatar a autenticidade da seleção brasileira. E ele trouxe. É uma música que combina, que fica legal, o comercial fica muito especial. Se você olhar para Da Viva, ele também faz uma regravação de uma música que talvez vocês nem ouviram. Então isso é repertório. Não é porque eu nasci nos anos 80, 90 que eu vou ficar restrito a isso. O que foi produzido de música? Isso é pesquisa, isso é ter interesse, isso é olhar. Isso aí num teatro, aí no cinema, aí num museu, é ver uma peça, saber o que está acontecendo. Publicitário é um cara assim. Não dá para a gente se contentar com aquilo que passa pela gente. A gente tem que ter uma disciplina de buscar, de trazer. É daí que a gente traz, né? A gente às vezes traz um extrato que vem ali de um jogo de futebol, de uma coisa, mas ela só faz sentido quando o consumidor entende e ele sabe que a gente vivenciou aquilo. E vivenciar aquilo é muito diferente. Então, assim, uma coisa que a gente vai cobrar de vocês é repertório. A gente vai perguntar o que vocês andaram lendo, o que impactou vocês, o que vocês têm visto. E é isso que talvez numa entrevista vai me chamar a atenção. Eu vou olhar e falar, pô, o pessoal falou disso, comentou daquilo, conversa, consegue seguir uma conversa. E isso tem a ver com leitura, que às vezes é uma coisa mais difícil para a geração de vocês, mas eu vou continuar insistindo. Eu não vou perguntar para você se você leu, eu vou perguntar quantos livros você leu esse ano até agora, que é basicamente o exercício que eu acho que você tem que fazer. Não tem jeito. Onde a gente mais absorve é aí. É aí que você está. E estudos mostram que é o livro físico, não é nada contra o digital, mas as pesquisas estão mostrando que o livro físico traz mais para vocês do que o livro digital. Sim. Não sei como eles chegaram nessa conclusão, mas é o que as pesquisas estão dizendo. Então, assim, é disso. É ir numa feira livre, é ir ver onde está acontecendo as coisas, é estar num show, sabe? Eu assisto tudo que é programa. Então, se tem um programa novo que chamou a atenção, aí eu vou assistir. Por quê? Eu não preciso ver toda semana, mas eu vou assistir um. Eu fui assistir um dorama, eu fui assistir uma novela turca, para ver como é que é. Por que as pessoas estão assistindo uma novela turca e estão gostando tanto? Por que as novelas coreanas estão fazendo tanto sucesso? É isso que o publicitário ele tem que saber isso. Isso é saber mídia. Mas hoje, às vezes, eu vejo um jovem falando assim, eu não vejo TV aberta. Ué, mas um monte de gente vê. E aí você não vê, como é que você vai falar de TV aberta com alguém? Então o publicitário, eu tenho uma frase que eu cunhei que é assim, o publicitário vê o mundo a trabalho. Os outros estão ali distraídos. A gente está na festa olhando que tênis o professor Eric está usando. Eu já sei, porque eu olhei logo de cara. Porque eu trabalhei muito com tênis, então eu olho, né? É um hábito que a gente tem. E às vezes eu fico vendo Hoje eu estava vendo um cara mandando uma mensagem para a namorada dele, porque ele estava do meu lado no espaço, na espera. E aí ele começou a ditar pro telefone a mensagem para fazer. E eu achei o máximo, porque era uma crise, deu para ver. E ele tava ditando. Isso dá um comercial maravilhoso. Ele tá lá ditando e colocando. É isso, a vida é assim, pessoal. A gente não vai criar algo do... eu tive uma ideia aqui, o cara tá lá no ônibus, ele dita pra namorada. Não, ou eu vi isso acontecer, ou eu trago, ou tem a ver. Entendeu? Então, assim, repertório é o que a gente vai esperar de vocês. E repertório não tem a ver com o que você aprende aqui na FAAP. E isso é parte do repertório. O repertório vai te chamar a atenção para você entender um pouquinho a mais. Entender o que é arte, entender por que eu estou usando vermelho, por que eu estou usando azul, por que eu uso essa tipologia, por que eu uso aquilo.
tudo que vocês foram, de certa forma, letrados aqui, mas talvez que ainda não ligou, entendeu? Tem um momento que talvez aqui, quando vocês saírem, as coisas vão começar a ligar. Você vai falar, puxa, por isso que eu aprendi semiótica, por isso que eu aprendi isso, por isso que eu aprendi aquilo, né? E a gente vai descobrir, talvez, que tinha que ter prestado mais atenção em antropologia. Então, assim, a gente tem que ser curioso, né? Eu tenho falado muito para as pessoas que eu mentoro, que às vezes são pessoas de famílias muito simples, eu falo, lê o livro do Michel Alcoforado, dos ricos, para você entender, porque você vai começar a caminhar e vai andar com o rico, e é mais fácil entender eles do que ficar revoltado, entendeu? Porque eles não têm culpa de ter nascido com dinheiro, é assim, eles nasceram, então eles tiveram alguma facilidade. Entendendo fica mais fácil, né? E acho que a gente tem que ser muito curioso. O repertório vem de curiosidade, né? O que eu quero fazer, o que eu quero colocar. Então, assim, em uma palavra, repertório. Invistam nisso. Com certeza vocês vão ser as pessoas diferentes na reunião. Vocês vão ser as pessoas que vão ter uns insights, que vão colocar ou que vão propor uma discussão melhor. Perfeito. Ótimo. Legal, acho que eu vou numa linha muito parecida. Em vez de usar a palavra repertório, mas acho que a gente tá dentro do mesmo lugar, vou usar uma palavra que quem me conhece sabe muito, que eu tenho batido muito nesse assunto, que é a importância de você direcionar a sua profissão com o foco de ser um profissional multidisciplinar, né? Então, para ser um profissional multidisciplinar, eu preciso de repertório, e no caso específico, dentro da publicidade, o repertório que esteja ali no entorno da sua profissão. Foi por isso que a gente lançou aqui na FAP esse programa, onde eu tenho uma estrutura curricular de um curso de publicidade, mas que eu trago para dentro dela disciplinas de outras áreas que estão no entorno, por exemplo, do jornalismo, para eu garantir que eu não vá formar um jornalista, mas eu vou formar um publicitário que sabe escrever, que sabe produzir conteúdo também. Vou trazer disciplinas de uma outra área que está perto, que é as relações públicas, para, de novo, também. Ele não vai ser um relações públicas, teria que ter feito lá o curso de relações públicas, mas eu tenho um publicitário que sabe cuidar muito bem de uma crise, se ela vier a acontecer, ou melhor ainda, né, vai ter a disciplina de prevenção de crise para tentar já se antecipar e evitar situações assim, só para dar 2 exemplos de situações onde eu vou poder entregar para o mercado um profissional que é um publicitário, mas tem habilidades, competências do que está no seu entorno. Então essa seria a minha dica, sabe? Ficar de olho para que outras competências, voltando, né, uma delas que a gente falou aqui, inteligência artificial, faria uma grande diferença numa entrevista, como eu ilustrei, mostrar que eu sei usar de uma maneira que não é a como todo mundo está usando atualmente, né? Então, esse olhar para o que está no entorno hoje da minha profissão e de alguma forma ganhar algum conhecimento em relação a isso, acho que essa é a minha dica final. Perfeito, pessoal. E vou dar uma dica, então, propaganda, porque nós estamos aqui num evento com a FAP, da APP, dia 19 de setembro. Queria que quem estiver fazendo propaganda, que estiver nas faculdades, ter uma chance pra gente, passe ali no Festap e vai aprender um pouco ali com um monte de gente boa, vai ter muito profissional para você falar de todas as áreas. Então aproveita aqui para fazer uma propaganda, 19 de setembro, se eu não me engano, espero não estar errando, o Festap desse ano, e vai ser um evento muito legal. A gente tem tentado fazer cada vez uma coisa mais ampla, não só palestras, mas em grande parte a gente vai ter palestras ali. Então quem foi, né, acho que os 2 já foram, sabe, e é uma grande oportunidade. Então fica o convite da APP, o ingresso, mas qualquer coisa ali, manda na minha rede social aí, se você não tiver dinheiro de ingresso, eu vou dar um jeito pra você ir, tá bom? É isso Certo. aí. Então, muito obrigada, Regi, muito obrigada, Eric, pela participação, pela presença de vocês. E é isso, muito obrigada também a vocês que assistiram esse episódio com a gente, e até a próxima. Tchau, tchau.